literário em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e fizeram uma reunião da Academia Brasileira de Letras lá. Quem foi falar na época era o presidente da academia, o Domício Proença Filho, estava falando em nome da academia, e lá para as tantas, né, ele, dentro daquele auditório muito sisudo, né, todo mundo muito sério, ele disse assim: a academia é muito ativa, né? Não é apenas uma reunião de velhinhos. O Leduívo, que estava na plateia e não se continha, disse: é uma reunião de velhinhos fofoqueiros. Não é só, e a academia tem uma importância muito grande, né? E é interessante isso, o Lucchesi agora como presidente da academia vem dando essa importância, vem mostrando, né, uma certa tradição que já tem a academia de modernidade. Isso pelo espírito jovem do próprio Lucchesi, que é um ensaísta fundamental e maravilhoso. Caro Ramidou, escrevo para dizer que vamos bem ao sul do Atlântico e de Deus. Algo inquieto com os desafios que se prolongam diante de nossos olhos, assaltados por uma chuva de perguntas, diante da qual não temos resposta. Alguém disse que o futuro duraria muito tempo, razão pela qual precisamos lidar desde agora com suas variantes potenciais, não apenas com aquelas de ordem política e econômica, mas, sobretudo, com as de ordem cultural que regem o diálogo entre os povos. Bom, é sempre um prazer conversar com você, mas eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre a sua ensaística, que me chama muita atenção por um aspecto, de certa forma, tradicional, desde a criação da ensaística pelo Montaigne, que é aquela ensaística que o Mindley uma vez definiu muito bem como indisciplinada, né? Quer dizer, dialoga com todas as disciplinas. A sua ensaística, embora ela trate visceralmente de literatura, ela termina transitando por outras áreas, né? Como é que a gente pode falar sobre ela? A filiação Montaigne, de fato, é uma necessidade intrínseca que atravessa todo e qualquer ensaio, desde que ele se lance como um ensaio. E, sobretudo, porque, primeiro, Montaigne é um sinal de iluminação para a gente, num ano em que se comemoram também os 500 anos do nascimento de Leonardo da Vinci. Nós ficamos durante muito tempo pensando no ensaio e numa perspectiva de conhecimento quase que compartimentada, sem que os fluxos e as potências que interligam o trabalho humano e o pensamento não tivessem um papel importantíssimo a ser desempenhado, né? Eu me lembro de Eduardo Portela, saudoso Eduardo Portela, num ensaio brevíssimo, em que ele diz justamente do ensaio como ensaio, do ensaio que corre risco, do ensaio que ensaia justamente, por isso que ele também considerava o ensaio como... E isso me interessa muito. Por exemplo, ver a poética das matemáticas, trabalhar com essas poéticas importantíssimas, sem que eu necessariamente seja um matemático, embora estude o suficiente para discutir o problema da estética na matemática, tratar da astronomia, tratar da loucura, enfim, é o que é absolutamente humano. E oxalá nós pudéssemos, com o passar do tempo e com o amadurecimento do processo cultural, articular projetos leonardianos, porque só aí existe uma parte da felicidade e, portanto, da nossa humanidade. Não quer dizer que eu realize isso, mas eu tenho esses horizontes claros dentro de mim, do risco que se corre, da incerteza que se toca. Esses são os grandes motores da história, ou pelo menos da alma. Se houver alma, história, ou enquanto houver um e outro. E há um aspecto também muito forte da sua ensaística que me chama muito a atenção, que é também o diálogo com as culturas neolatinas, e que aparentemente poderia ser, ter um sentido meio estranho, dialogar com o romeno, por exemplo, né? Mas que são culturas muito próximas nossa e que a gente, de certa forma, não se apega, não se dá atenção. A própria cultura africana, a gente tem uma visão meio que estereotipada dela e que nos deu um legado fortíssimo, inclusive religioso. Os malês estão aí para dizerem isso. Mas, enfim, como é ver esses diálogos todos dentro do processo cultural brasileiro? Dentro do processo cultural brasileiro, ele é de uma extrema urgência, porque enquanto o Brasil imagina e deseja e clama, não sei se nos dias de hoje, porque está tudo diferente, a gramática está muito complexa, mas quando o Brasil pleiteia um lugar no Conselho de Segurança da ONU, é importante que ele compreenda que a estratégia, se é de fato alguma coisa que se possa alcançar e desejável,
Essa estratégia ela só pode ser vencida no campo da cultura, no campo das alianças e do convencimento. Não me interessa a realização dessa política, interessa a poética que está embutida nessa política. E isso significa o quê? Abrir-se para o diálogo. Porque enquanto o Brasil estiver fechado, dependendo de uma determinada ótica e não olhar e não se reconhecer como república de etnias, porque é isso que define boa parte da cultura brasileira, a pluralidade das etnias que aqui se instalaram e construíram esse país. Ora, o meu interesse é sempre o interesse que nasceu de algumas experiências de diálogo. Por exemplo, quando eu estava num campo de refugiados palestinos, em que eu compreendi que, utilizando a língua árabe, porque gritei, porque vi a dor e quis dizer em árabe a minha dor. Isso me deixou perplexo, porque todas as portas do campo se abriram, onde eu vi grandes horrores, é verdade, mas vi grandes compaixões daquelas mães que perderam seus filhos num drama muito expressivo daquela história específica do campo. Enquanto nós não nos abrimos para o diálogo, em todos os níveis, e hoje essa palavra para o Brasil, espero que ela não se torne brevemente um luxo, mas que ela seja um fator que sempre representou o Brasil, tônico e constitutivo, olhar para o outro, dialogar, abrir-se. Um grande ensaísta romeno, e não só, mas Mircea Eliade, né? Ele escreveu um texto admirável em que ele trata de Camões e Eminesco e fala de que Camões e Eminesco são dois extremos da latinidade. A Romênia, que conservou intensissimamente a sua paixão latina, até hoje, com diversas razões, mas que dialogava com o mundo eslavo, os turcos, o mundo árabe, portanto uma encruzilhada. E Portugal também, pelo fato de ter um destino específico, de conquistar o mundo. Então, se dizia justamente nesse ensaio que tanto Eminesco quanto Camões eram extremamente próximos, porque ambos abriram um sistema literário, criaram uma intensa forma poética de expressar o mundo e, portanto, com o enriquecimento das línguas que ambos atravessaram e precisaram abranger na constituição da própria língua. Quanto menos nos conhecemos como habitantes do planeta e quanto mais nos fecharmos numa cultura identitária, exclusiva e redutora, caminharemos para a pobreza. O Brasil é extremamente rico, então é por isso que nós precisamos conhecer os nossos irmãos, latinos, não latinos, porque estamos num planeta. Enquanto essa ideia de planeta existir, enquanto o efeito estufa for para todos, alguma solidariedade devemos esboçar. Você, inclusive, faz uma defesa muito enfática, né, de um certo resgate, não seria bem um resgate, mas, enfim, debruçar sobre as nossas línguas autóctones, as línguas indígenas que foram esquecidas, que foram perdidas, e quer dizer, a ausência de uma certa sistematização dessas línguas é uma das grandes perdas do nosso tesouro cultural, né? Quer dizer, como é isso também? Isso me interessa muito, sobretudo quando se trata hoje da questão indígena, que me encanta, embora não seja um especialista nisso tudo, mas me encanta porque ser índio não significa fazer parte de uma escala evolutiva cujo destino final é desindianizar-se. Primeiro porque não há índio, há nações indígenas, há línguas indígenas, há povos distintíssimos que vivem há muitos séculos no país, não há milênios. Portanto, o que se trata muitas vezes é fazer a defesa dos direitos linguísticos e da defesa de que cada povo, cada nação indígena continue a ser, quanto quiser ser, aquilo que é. Não existe um destino total e infalível. Portanto, quando os educadores brasileiros e os antropólogos brasileiros, porque não nos faltam grandes educadores e grandes antropólogos, ao contrário do que, infelizmente, certa ignorância vem hoje proclamando, ignorando-se a si mesma e orgulhosa de ser ignorante, o que nos deixa bastante perplexos, mas são histórias específicas que vão sendo vencidas porque sabemos muito bem que a cultura é o último bastião da democracia. Então, os antropólogos e os educadores resgataram e vêm resgatando a pluralidade viva de quase 300 línguas que são praticadas no Brasil. Esse é um tesouro extraordinário. Isso vale mais do que 100 poços de petróleo, vale mais do que quilômetros e quilômetros de nióbio. Tá bem, vamos discutir nióbio e petróleo, mas não colocando a questão indígena e os direitos linguísticos em segundo plano, porque aí nós destroçamos a república de etnias e aquilo que somos,
e aquilo que construímos para um futuro rico, pluridiverso, polivalente. Sem isso, não sairemos de uma expectativa irrealizável. Uma grande amiga sua, né, nos ensinava que o pai dela a ensinou, né, que a matemática era a base de tudo. Já entendi. Exatamente porque ela dava o sentido amplo de conhecimento maior das outras culturas, que era a doutora Nise da Silveira. Em Cartas a Espinosa, E justamente. a Carta Espinosa, ela volta, ela retoma. O pai dela que era professor de matemática. Era. Né? Fico emocionado com a lembrança da doutora Nise. Muito obrigado. Ela justamente comemora agora 20 anos da sua despedida. Ela morreu em 99. Quem estudar a ética com um mínimo de atenção, verá logo quanto você valoriza a alegria e desdenha os sentimentos de tristeza. Isso é um texto de uma carta que a doutora Nise da Silveira escreveu ao filósofo Spinoza. É bom lembrar que ela nasceu em 1905. Então ela lê com seus 11, 12 anos, ela leu a Ética de Spinoza e isso mudou todo o sentido de vida dela. Ela mesma dizia que, como ela era uma pessoa muito introspectiva, muito séria, muito dura consigo mesmo, foi a partir da Ética de Spinoza que ela compreendeu que o mundo era cercado de alegrias e que com a postura ética era possível vencer todas as tristezas da vida. E com isso ela enfrentou barras pesadíssimas, até uma prisão pelo Estado Novo, na era Vargas. Com isso ela criou uma obra fundamental, não só no campo da medicina, mas mais do que isso, no campo humano. E ela deixa isso tudo muito claro nesse livro, Cartas a Spinoza, mas ainda com uma lucidez, com a consciência, com a garra e com uma beleza poética fundamental a qualquer bom texto literário. Então é fundamental que se leia a doutora Nise da Silveira, é fundamental que se leia essas cartas a Spinoza. Você, que hoje é presidente da Academia Brasileira de Letras, é uma coisa fabulosa. Quando parte para o romance, quando escreve o romance, você dialoga com o seu predecessor, com Machado de Assis. O Dom do Crime é um grande diálogo sobre aquele ambiente tão bem trabalhado por ele, né? Como é que foi esse diálogo também? O diálogo, os dois romances que saíram, eles nasceram um pouco de exposições que eu preparava para a Biblioteca Nacional, fazendo curadoria. Uma delas foi do Centenário de Machado e a outra foi em 2010, entre outras, né? Do Bicentenário da Biblioteca Nacional. Então, mexer naqueles papéis todos, viver meses e meses respirando poeira e outra fauna, microfauna, né? E sempre muito apaixonado pela Biblioteca Nacional, não havia como não tratar de Machado, porque cada um de nós tem, como eu costumo dizer, por uso capião, um machado que é próprio. Você tem o seu machado, que ninguém vai negociar porque ele é seu, inegociável. Você pode levar adiante uma coisa ou outra. Assim também eu tive um certo machado, e que me nasceu justamente do estudo de alguns processos do século XIX que me encantaram. Então, mas eu não imaginava nessa época, jamais imaginei que um dia eu pudesse fazer parte da Academia Brasileira de Letras, sem hipocrisia, e muito menos, 1 trilhão de vezes menos, presidir a casa. Mas a vida, não sei se foi uma vingança de Machado ou, enfim, a generosidade. Né? Agora, o livro ele pega aquele ambiente de Machado e cria em cima disso um romance, de certa forma, policial, né? Quer dizer, que não era um gênero que ele praticasse, embora ele gostasse muito. Ele faz algumas referências, acho que até em poemas ele chega a fazer algumas referências sobre isso. Quer dizer, como é que também foi esse, né, de certa forma, renovar um pouco o ambiente do Machado? Nessa exposição eu pensava justamente dizer que eu queria resgatar, sobretudo para o Rio de Janeiro, cuja cidade se transformou de forma impiedosa e cuja especulação imobiliária já revoltava, por exemplo, em 1927, ninguém menos do que Luigi Pirandello, quer dizer, pelo amor de Deus, basta de edifícios. Estava só no início, não é? Era uma pré-história daquilo que foi a devastação em um dos aspectos da cidade. O fato era recuperar o olhar de Machado, como ele, Machado, pudesse ter olhado o Rio, um pouco então um processo de imersão. É impossível alcançar o olhar de Machado. Se nós hoje encontrássemos Machado passando lá uns 10 metros atrás de você ou de mim, teríamos uma outra compreensão, sem falar com ele, bastava isso. Uma relação mesmo
marcada por um simbolismo, por uma latência intelectual e ao mesmo tempo afetiva, que acabamos sendo por Machado, que Machado nos educou a namorar, nos educou a pensar aquilo que um dia já foram, e em muitas partes do Brasil continuam a ser os quintais, a transitividade dos vizinhos que se entreolhavam, que conversavam, Bentinho e Capitu, a Taramela e assim sucessivamente. Machado gostava, sim, de policiais, também lia Edgar Allan Poe. Não o praticou necessariamente, mas alguns de seus contos, sim. Nós notamos certas situações análogas ou muito próximas, né? Mas eu precisava me divertir de algum modo e precisei percorrer essa senda porque se tratava de um crime. E o crime, um pouco, nos exige essa paródia em relação ao romance policial. E o Machado nos ensina a rir, né? Porque o bom humor do Machado naqueles textos dele, a sutileza do humor dele, que é uma coisa genial, né? É uma coisa fantástica, né? Tem os clássicos, né? Marcela, meu amor, por 2 noites e 500 contos de réis e tal, por aí vai, né? Mas, quer dizer, e de certa forma você no livro também dialoga com esse humor. Senão fica quase que insuportável, né? Não à toa citei Pirandello anteriormente, que escreveu um lindo ensaio sobre humor. E a história do humorismo, por assim dizer, ou do humor, né? E Machado tem um papel fundamental. Foi essa espécie de cimento leve, digamos, que deu uma ideia mais ampla a Machado de todas as potencialidades que ele pôde realizar, desde o teatro, desde a poesia, passando, enfim, uma pluralidade de situações que o levaram às grandes obras da maturidade, né? Então, inclusive a crônica política, que é uma das grandes fascinantes dele, né? Fascinantes. Marco, e a sua poética, né? Tem uma coisa que me chama muito a atenção na sua poética, que é o diálogo com a história, né? A gente está sempre falando aqui sobre os diálogos, mas eu acho muito interessante a sua obra, essa capacidade de diálogo mesmo dele, né? Uma dialética muito profunda na sua obra, né? E você trabalha muito com essa questão das grandes navegações, do que foi esse legado português, a cultura, não só a cultura brasileira, mas a cultura mundial como um toda, né? Então, como é também isso na sua poesia? Isso foi sobretudo no penúltimo livro de poesia, Clio, porque um grande amor sempre por essa ideia do sebastianismo que é tão rica e que vai irrigando boa parte da história, não apenas, mas também do Nordeste. Num certo sentido, não exatamente sebastianista, mas nas favelas de Lima, quando Cornejo Polar falava daquele renascimento de um Deus enterrado, com braços separados que aos poucos iam se reconectar, ele viria a ressuscitar. Isso sempre me encantou muito em relação às grandes navegações, mas essa expectativa, essa construção de futuro, de um Dom Sebastião que um dia virá, é uma perspectiva muito interessante que, por si só, faz um diálogo que liga Canudos enfim, há tantos acontecimentos em Portugal, e no Rio de Janeiro, mas, para resumir, me interessa muito isso. Nós temos 3 rostos na Península Ibérica, através de 3 grandes religiões monoteístas. O cristianismo, que teve um rosto, não sabemos qual foi, mas que um dia virá, em termos simbólicos, sem qualquer tipo de adesão religiosa. Em termos muçulmanos, essa imagem jamais teremos a imagem do rosto, esse rosto de Deus, não, de modo algum, ainda que no cristianismo seja mais ou menos possível, mas não na totalidade, mas é possível a visão frontal, e o judaísmo que promete esse futuro desvelamento do rosto do que for possível. Então são 3 nostalgias de futuro que de algum modo se consolidaram na Península Ibérica. E como o futuro de fato, dizia alguém, dura muito tempo, Althusser, e a partir dessa construção de futuro, nós nos incluímos porque o futuro é agora, é a construção do presente, tudo isso me encanta. Dom Sebastião, as navegações, porque tudo isso é uma grande metáfora de Camões, a pessoa, mas essa ideia do mar é muito forte na nossa cultura, na cultura portuguesa e na cultura dos povos africanos de língua portuguesa. É fascinante. E há também uma certa presença muito forte na sua poética italiana, né? Quer dizer, não é bem italiana, é mais românica mesmo, né? Para usar uma expressão mais ampla, que seria a base, né, da tradição ibérica, da última flor do Lácio, para usar uma expressão do nosso Olavo Bilac. Também você traz muito forte na sua poética essa presença cultural, né?
Aí era uma questão mesmo de sobrevivência, quase que impossível me desviar dessa rota, não é? A primeira língua em casa, eu sou o primeiro brasileiro de uma família de italianos. Essa família de italianos que assistiu à libertação da própria cidade, Massarosa, a primeira cidade libertada pelo exército brasileiro. E tudo isso marcou muito a vida de meus pais. Meu pai acabou vindo ao Brasil e teve a sorte de encontrar aqui Assis Chateaubriand, que o convocou. Casaram-se por procuração. Minha avó materna veio depois. Portanto, a primeira língua do leite materno, dos olhos, foi o italiano. Era impossível me subtrair isso tudo. E eu nasci com 2 corações, 2 pátrias. Sou profundissimamente brasileiro por 2 razões. Primeiro, porque sou brasileiro. Quando se é brasileiro, é-se brasileiro. E segunda razão, de segundo grau, porque quem é filho de pais estrangeiros aprende a amar esse país 2 vezes. Não fosse pelo fato de todos os 3 estarem debaixo dessa terra, que para mim, por diversas matrizes, se tornou sacra. Então, o exercício da poética italiana é normal, é natural, me é intensa, congenial, por assim dizer. E em um momento da minha vida eu precisei escrever alguns livros diretamente em italiano de poesia, porque era um momento de extrema dificuldade, de vivências fortes, né? Perda de pessoas muito amadas. Mas depois eu digo, bom, agora chega, esse parênteses está fechado. Mas claro, a poesia italiana me encanta, como me encantam a poesia árabe, enfim. É por isso que eu fui levado ao comparatismo, né? Trabalhar com literatura comparada, porque é a minha grande paixão. Eu via na época, não havia ainda internet, ondas curtas. Era para mim um fascínio. Nós somos da mesma geração. Então, ouvir aquelas rádios que transmitiam para o Brasil, sobretudo quando era o Brasil da ditadura, algumas rádios que não podia nem aumentar muito, porque seria até um perigo, mas eu era um menino de 10 anos, quer dizer, eu estava em 74, aí eu escrevia para as rádios, tinha The Voice of America, pronto, que nem tinha nenhum suspeito, mas outras mais distantes, e era fascinante para mim. Daí a necessidade de filho único, de cultivar poéticas que não me são, mas que me dizem, que me traduzem de algum modo. E a gente percebe também que a poesia brasileira, ela bebe de todos esses canais. Para usar uma expressão do Guimarães Rosa, né? Bebo água de todo o rio. Exatamente. Agora, Marcos, você faz parte também de um movimento que é um movimento de certa renovação da Academia Brasileira de Letras, né? Quer dizer, há um processo de quase, não é de modernização da academia. A academia nunca deixou de ser moderna, nunca foi arcaica. Na verdade, ela sempre teve sua função de vanguarda muito profunda, mas isso vem se adensando ainda mais agora. Como é hoje esse ambiente da academia? É um ambiente fascinante porque você tem justamente um encontro intergeracional, que é o que nós, infelizmente, perdemos parcialmente, talvez, quem sabe por pouco tempo, que é a possibilidade de conversar. Nós temos, por exemplo, Dona Cleonice Berardinelli, que já dobrou seus gloriosos 100 anos de idade. Dona Cleonice, que era íntima de uma geração que se desfez, e basta que ela evoque, e diante dos seus olhos, aquela geração atravessada por uma luz dourada, por uma afetividade extraordinária. Dona Cleonice, estou falando da mais antiga, porque eu sou o mais novo. Então, é extremamente fascinante. E a academia, ela sempre se renova o tempo todo, porque nós, na verdade, o que somos, os acadêmicos? Somos um lugar tenente daqueles que já estiveram e daqueles que ainda estão esperando. Eu, num discurso de posse, mandei um abraço muito apertado e afetuoso para o presidente do ano de 2090, embora eu não conheça, ele também não me conhece ainda. Nos imaginamos. E a academia, sim, ela é um pouco o espelho do Brasil, de um Brasil mais profundo, não da superfície. De um Brasil que vai se abrindo a novas experiências, a novas perspectivas e propostas, sem deixar, como é o caso da academia, de cumprir aquilo que lhe é estatutário, né? A defesa da língua, o aprofundamento da língua. Nós temos vários projetos em relação a isso e da literatura brasileira. Portanto, permanece a juventude de Machado de Assis intacta, e de Machado a Guimarães Rosa e aos contemporâneos que lá estamos, e sobretudo dos que virão. É uma atividade muito profunda na academia, né? Dos seminários, dos debates. A academia está sempre se movimentando ali, sempre numa posição de provocação, até para usar bem o termo. Né? O presidente trabalha às vezes 10 horas ou 12 horas por dia, juntando a casa e a Academia Brasileira de Letras, porque
ela é efervescente, ela oferece ao público de forma aberta e generosa tudo aquilo que ela produz, teatro, educação, por exemplo, em que as escolas vão à academia, concertos de música clássica também abertos ao público, os próprios seminários e as atividades também de cunho social, as prisões, em que nós levamos livros e o valor da leitura ao cárcere, porque também são seres humanos que estão lá, como eu, iguais, mais ou menos parecidos, distintos, mas cidadãos sempre. As escolas mais desprovidas ou vulneráveis. Então nós vamos aprofundando e, se Deus quiser, agora também com as aldeias indígenas do Rio de Janeiro vamos fazer um trabalho que ainda está dando seus primeiros passos, mas temos muita fé que isso aconteça, e realizando acordos internacionais. A academia, ela não para, ela tem muitos horizontes e, como já foi dito diversas vezes, salvo engano também no seu programa, ela não se resume àquele famoso chá. O chá é importante porque ameniza, aproxima, é um sinal de civilização, enfim, cordialidade, não no sentido de Sérgio Buarque, no sentido comum, de coração e cordial. Como diz uma certa filosofia árabe, a filosofia do coração. Se não passar pelo coração, você estava a doutora Anise, eu sempre gosto de lembrar isso, minha querida e saudosa Anise da Silveira, quando ela dizia de um caso de um paciente dela, Nise, que lhe dá um presente de aniversário e de um lado era um livro e do outro lado era o coração, esculpido em madeira, e ele diz, é um livro que não cabe no coração para quê? Resumindo, Drummond falava de sentimento e ideia. O chá, para nós, é um sentimento e ideia. Não é só uma ideia nem um sentimento, as duas coisas. Mas a academia faz muita coisa. Maravilha. Marcos, foi um prazer sempre estar com você. Obrigado, Maurício. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado.